Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Amados do movimento eucarístico, com a graça de Deus, nós estamos caminhando e queremos formar um exército, como nós estamos colocando sempre. Nós queremos formar um povo para esses tempos. Tempos difíceis, muito difíceis. Mas nós acreditamos que aquela que estava de pé na cruz, a Virgem Santíssima, aquela que gerou Jesus para o mundo, e também quer na sua segunda vinda de Cristo também gerar cada um de nós para Cristo, a Virgem Santíssima. Nós queremos, com o ensinamento da igreja, o magistério da igreja, aquele que Jesus diz para Pedro: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Queremos estar com o Papa. Em tempos difíceis queremos estar com a igreja, queremos imitar a Virgem Maria e queremos estar com Jesus sacramentado, Jesus eucarístico, o sacramento de amor. Nós queremos estar aos pés de Jesus. Esse é o movimento eucarístico. E se Deus quiser, vai esparramar para esse Brasil afora, porque nós queremos levantar um exército branco, um exército para esses tempos onde nós queremos ficar de pé e testemunhar para o mundo que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Tivemos esse final de semana aqui o encontro nosso, o encontro dos adoradores, o Adore. E no finalzinho foi maravilhoso, né? Um encontro. Foi mais uma vez assim, uma dádiva, uma bênção, um encontro. E a última pregação foi aquela que eu fiz. Justamente nós pregamos durante o encontro todo a passagem dos discípulos de Emaús, que está em Lucas capítulo 24. E nessa passagem, onde aqueles discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús, ou seja, eles estão voltando, eles estão desistindo, eles que seguiram Jesus, que viram os milagres de Jesus, agora estão indo embora porque eles se decepcionaram. Jesus morreu numa cruz. E eles se decepcionaram com Jesus. Não é isso que eles esperavam de Jesus. E de repente, eles estão indo embora. É uma realidade que pode acontecer comigo e com vocês, sempre acontece. Muitas das vezes nós também queremos abandonar Jesus, porque aquilo que pedimos, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, não acontece. E aí a gente questiona Jesus. E nessa hora, muitas vezes, vai embora. Nós vamos voltar para o mundo, muita gente abandona Jesus. Meu Deus do céu, mas é uma realidade. Isso acontece comigo e com você. Quantos de nós? Quantas vezes nós fizemos isso? Né? Então, eles estavam voltando para Emaús. A palavra diz que Jesus encontrou com eles, Jesus aproximou-se deles, Jesus falava com eles, Jesus estava com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Aqui é uma coisa impressionante, a presença e o não reconhecer. Muitas das vezes nós falamos de Jesus, muitas vezes nós acreditamos em Jesus, mas não basta crer, o diabo também crê, os demônios também creem. Mais do que crer, eu preciso acreditar no amor de Deus por nós. Em mesmo situações difíceis, em tudo, eu preciso acreditar no amor de Deus por cada um de nós. Crer no amor de Deus é diferente de crer somente que Ele existe. Foi isso que os discípulos fizeram, decepcionaram e foram embora. E não reconheceram Jesus ao caminhar. Que triste, que triste. Eles cabisbaixos, sem esperança, sem sentido na vida, estavam indo embora. Ô minha irmã, meu irmão, não queira, não deixe isso acontecer contigo. Isso não pode acontecer com você e nem comigo. De maneira nenhuma. Deus o livre que isso acontecer conosco. Mas isso aconteceu com aqueles discípulos. E é um ensinamento para mim e para você. Porque se ainda não aconteceu, pode acontecer comigo e com você. Aí o que acontece? Jesus falava com eles. E vai chegando um determinado momento, o coração deles vão queimando, ardendo. O coração começa a arder. E quando chega em Emaús, Jesus finge que está indo. E eles falam aquela frase tão linda e famosa: fica conosco, Senhor. Que maravilha. É isso que Jesus esperava. É isso que é a oração. É dizer, fica conosco, Senhor. O coração já estava convencendo a mente e os sentidos de que aquele homem era diferente. Aconteceu então que eles entraram em Emaús, sentaram na mesa e Jesus fez algo maravilhoso. Jesus ali partiu o pão. Ou seja, Jesus celebrou a primeira missa. Isso está então em Lucas 24, versículo 30. Aconteceu que, estando sentado à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas
ele desapareceu. Diziam então uns para os outros: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Amados irmãos, a Santa Missa ela tem duas partes: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus falava, é a mesa da palavra. Jesus sentou e deu a comunhão para eles. Quando Jesus levantou, abençoou, partiu, abençoou e deu a comunhão para eles, Jesus desapareceu porque Jesus estava na Eucaristia. Por isso que Jesus desapareceu. É a Santa Missa. É a maravilha da missa. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. E aí, o que aconteceu com ele? Os olhos se abriram. O que aconteceu com aqueles discípulos? Os olhos se abriram e eles então reconheceram Jesus. Eles viram que aquele homem que falava com eles, que aproximou deles, que ardia o coração deles, era aquele que morreu numa cruz. O crucificado é o ressuscitado. A palavra diz que imediatamente eles se levantaram, rápido, urgente, voltaram para Jerusalém e lá disseram: Jesus verdadeiramente ressuscitou. Que maravilha! Minha irmã, meu irmão, a partir do pão, com a experiência com a Eucaristia, na comunhão, alimentando a Eucaristia, eles tiveram uma experiência de abrir os olhos, de enxergar a vida diferente. E é isso que precisa acontecer comigo e com você. Quando eu tenho uma vida eucarística, quando eu adoro, quando eu contemplo Jesus na Eucaristia, quando eu comungo Jesus, sabe o que acontece? Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, eu vou dizer: eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Mas uma coisa eu sei: Ele está comigo. Ele está trabalhando em meu favor. Amados irmãos, quem tem uma experiência com Jesus Eucarístico, enxerga além, transcende, ver além. Enxergar além é ter o entendimento de que Ele está trabalhando em nosso favor, Ele está conosco. Deus dá uma missão para cada um e dá uma promessa. A promessa é: eu estarei contigo. E isso é a Eucaristia. Ele está presente no nosso meio. Minha irmã, meu irmão, nós precisamos pedir a Deus, mais do que tirar os nossos problemas, é abrir os nossos olhos, é ver as dificuldades de maneira diferente. Foi isso que eles fizeram. Antes Jesus estava morto, acabou. A cruz era um fracasso, a morte era uma derrota, perderam o sentido na vida. Mas agora não. Agora os olhos se abriram quando eles comungaram. Os olhos se abriram e eles viram que Jesus estava vivo e Jesus ressuscitou. Jesus é o Senhor da vitória. Por isso, na nossa vida precisa acontecer esse mesmo movimento. Quando eu não posso mais, as minhas atitudes, viver pela minha dor. A dor não pode ser o Senhor das minhas atitudes. As minhas feridas não podem ser o Senhor das minhas atitudes. As feridas não podem ser aquilo que eu enxergo no mundo. Não. É a Eucaristia. É o Cristo. Ele é o centro. A partir dele eu enxergo além. A partir dele eu vejo a minha família diferente. A partir dele eu vejo a minha esposa, o meu esposo diferente. A partir dele eu vejo a comunidade diferente. A partir dele eu vejo um mundo diferente. A partir dele eu vejo as feridas diferentes. As feridas é a oportunidade de eu crescer, de eu ser santo. Os problemas é uma oportunidade, a crise é uma oportunidade de eu ser santo, de eu ganhar o céu. E é isso que faz quem tem uma experiência com a Eucaristia. Por isso, peça a Deus essa graça de estar aos pés dele, adorar, comungar, receber Jesus, para que os olhos se abrem. E você busque o céu, busque a eternidade, busque a santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós nos encontramos na Sagrada Eucaristia. Por favor, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas. Vamos ser um evangelizador com o movimento eucarístico. Evangelize, dá um like aí, põe aí teu sim e vamos movimentar esse Brasil para ser um Brasil da Eucaristia. Deus te abençoe.